Durante um show de acrobacias aéreas, um jato se aproxima de um observador estacionário. Nós temos aqui o nosso observador e nós temos aqui o jato se aproximando desse observador. A velocidade do jato é de 0,2 km por segundo e ele mantém uma altitude constante, igual a 3 km. Nós vamos chamar essa medida de y. Esse observador acompanha o jato com uma câmera e na medida que o jato se aproxima, a inclinação formada por essas retas ela aumenta, ou seja, esse ângulo que nós chamaremos de θ, ele aumenta. Portanto, nós temos aqui a distância entre o observador e o jato, que será chamada de d. E aqui também o ângulo θ. E o problema é saber a qual taxa o ângulo que a câmera faz com a horizontal está variando 10 segundos antes de que o jato esteja imediatamente acima do observador. E a primeira pergunta é: qual será essa distância 10 segundos antes do jato estar acima do observador? E para calcular essa distância fica mais fácil você pensar no movimento contrário. Imagine que o jato está acima do observador e ele viaja a uma velocidade de 0,2 km por segundo para a direita. Depois de 10 segundos, essa distância será de 10 segundos, vezes a velocidade 0,2 km por segundo. Portanto, o x será igual a 2 km. Portanto, nós temos aqui a medida x, a medida y, e nós vamos calcular a medida d, que será utilizada ao longo do exercício. Lembrando que aqui a gente tem um triângulo retângulo, nós sabemos que d ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, teorema de Pitágoras. Portanto, d ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, d é igual a raiz de 13 km. Vamos guardar esse dado aqui e pensar em uma maneira de relacionar todas essas variáveis de forma que a gente possa, de fato, encontrar a taxa de variação do ângulo θ quando a distância x ela é igual a 2 km, que é 10 segundos antes do jato estar imediatamente acima do observador. A maneira que nós podemos utilizar para relacionar essas variáveis é utilizando a tangente de θ. Se o θ está aqui, a tangente dele é igual a cateto oposto y sobre cateto adjacente x. Portanto, nós temos aqui y sobre x, e sendo y uma constante, nós vamos reescrever a expressão como y vezes 1 sobre x e reescrevê-la novamente como y vezes x a menos 1. Repare que tanto essa maneira quanto essa correspondem à mesma expressão. Lembrando que o y é uma constante, essa informação será importante no próximo passo, na derivação. Derivando implicitamente, nós temos secante ao quadrado de θ vezes θ', que é igual a y, que é a constante, vezes a derivada de x a menos 1. Nós tombamos o menos 1, ficamos com x a menos 2 e ainda multiplicamos por x'. Portanto, nós ficamos com θ' sobre cosseno ao quadrado de θ, dado que secante de θ é igual a 1 sobre cosseno de θ, portanto o cosseno fica no denominador e ao quadrado, que é igual a y, que é a constante, vezes 1 sobre x ao quadrado, sinal de menos aqui na frente, vezes o x'. E aqui nós já podemos substituir os valores apropriados, com exceção do cosseno de θ, que nós ainda não encontramos. Voltando aqui no nosso diagrama, nós vemos que o cosseno é o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa d. Portanto, o cosseno de θ ele é igual a 2, que é o x, sobre a raiz de 13, que é d. Nós ficamos então com θ' sobre 2 sobre raiz de 13 ao quadrado, que é igual a menos y, vezes 1 sobre 2 ao quadrado, vezes x'. Lembrando que x' é a taxa de variação de x ao longo do tempo, que corresponde à velocidade desse jato, claro que com sinal de negativo, dado que ela faz com que essa distância diminua, portanto menos 0,2 aqui, passando esse termo multiplicando o lado direito, e lembrando que 2 sobre raiz de 13 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado sobre a raiz de 13 ao quadrado, que é igual a 4 sobre 13. Nós ficamos com θ', que é 4 sobre 13, vezes 3 sobre 4, vezes 0,2, cortando 4 com 4, nós ficamos com 0,6 sobre 13,
multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 10, nós temos 6 sobre 130, que simplificando por 2 é igual a 3 sobre 65 radianos por segundo.